Hoje, o tema da nossa reflexão nessa manhã é o escândalo do Evangelho, não é? Ou o Evangelho escandaloso. Esse é o tema da nossa lição. Eu já imagino que ao ouvir esse assunto, seu coração vai até os pés. Fala, que é isso? Lembra que aos domingos nós estamos a estudar, começamos já há um tempo. O nosso tema é entendendo o Evangelho para viver a graça. O Evangelho nos mostra Cristo na cruz assumindo o peso e a culpa do nosso pecado. O outro lado, a outra face do Evangelho, ele mostra que o resultado daquele castigo de Jesus é a graça superabundante sobre o pecador. Então o Evangelho ele tem essas duas partes. A moeda de frente mostra Cristo na cruz, crucificado, sofrendo por mim e por você. Do outro lado da moeda tem a graça, dizendo que Cristo sofreu para que eu e você pudéssemos desfrutar da vida que outrora, por causa do pecado, nós perdemos total possibilidade de vivermos com Deus. Então isso é o Evangelho. Então nosso tema é isso. Hoje nós vamos apresentar mais um sintoma que é exatamente a vida cristã compartimentada. Essa vida cristã compartimentada nós chamamos de vida dupla, não é? E então por isso, essa vida dupla, então ela é um escândalo para o Evangelho. Por isso o nosso tema nessa manhã é o escândalo, ou o Evangelho escandaloso. Essa mensagem, como já disse, esse tema é pesado. Mas uma coisa que eu tenho aprendido na minha caminhada com Deus é a seguinte: quando Deus começa a levá-lo a fazer você ouvir coisas que você normalmente não está acostumado a ouvir, é porque Ele quer te levar a experimentar coisas que normalmente você não está acostumado a experimentar. Ele quer te levar a uma outra dimensão de vida, Ele quer te levar a experimentar a vida que Ele trouxe para você. Uma coisa importante: Deus ele não conforta e jamais vai confortar em ver a igreja dele, em ver os filhos dele, em ver o povo dele vivendo menos daquilo que ele planejou para nós vivermos. Presta atenção, Deus, ele não conforta com isso. O plano de Deus é que nós experimentemos a vida plena que Cristo trouxe para nós. Tá certo? Esse é o plano de Deus. Então, quando nós começamos a ouvir coisas que normalmente nós não estamos acostumados a ouvir, nós não precisamos ficar espantados, mas nós precisamos agora, mais do que nunca, estar atentos para entendermos o que Deus quer fazer a partir desse momento. Cada dia é uma oportunidade e hoje é uma nova oportunidade. Isso. Quando nós lemos o Evangelho, em segunda carta de Timóteo, o apóstolo Paulo fala em um versículo bem conhecido, que é 2 Timóteo 3, 16 e 17. Quem sabe esse versículo? Quem lembra desse versículo? Toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, é divinamente inspirado por Deus. E ele vai dizer, para fazer o quê? Para a repreensão, não é? Para a correção, para a instrução na justiça, a fim de quê? De que eu e você, aquelas pessoas que agora fazem parte da família de Deus, possam experimentar uma vida plena. É isso que ele diz. Então, observa, Deus trabalha assim, ele repreende você para te corrigir, tá certo? Ele te repreende para te corrigir, mas ele te corrige para te tornar irrepreensível. Deus te repreende através das Escrituras porque ele quer a sua correção. E quando ele te corrige, o plano dele, o propósito dele é que nós sejamos pessoas irrepreensíveis. O que é irrepreensível? É uma pessoa que, através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, ela consegue enxergar o seu próprio erro, sabe se corrigir, facilmente é humilde para reconhecer as suas falhas, e então não é uma pessoa que não era, mas é uma pessoa que não precisa mais de ser repreendido, disciplinado no sentido de pôr em castigo, porque ela tornou uma pessoa irrepreensível. E isso é caminho para a perfeição. Então Deus te repreende com o plano de te corrigir, e ele te corrige para você tornar irrepreensível, e quando você está irrepreensível, ele está te ensinando a maneira certa de viver, que é fazer o quê? Viver na
justiça. Por isso ele fala que a Bíblia é para fazer o quê? Instruir-nos na justiça, viver uma vida que glorifica a Deus. O plano de Deus para cada um de nós é de nos fazer o quê? Viver uma vida plena. O plano de Deus, a glória de Deus é nos fazer um ser humano pleno. Não é aniquilar a nossa humanidade, mas pelo contrário. Nós já falamos na semana passada que o que Cristo fez na cruz? Cristo somente morreu para apagar, para perdoar, para aniquilar, para destruir o poder que o diabo colocou em nós, essa semente de pecado. A única coisa, Cristo não morreu na cruz para fazer você deixar de viver. Cristo veio para levar você ao estado original. Satanás colocou o pecado e Cristo veio morrer para que você não viva mais como instrumento do pecado, mas que você experimenta essa plenitude de vida, aquela que Adão viveu antes do pecado e aquela vida que Cristo viveu aqui na terra como homem. Ele viveu uma vida plena. É por isso. Então, quando nós entendemos isso, a Bíblia vai dizer que o fim da palavra de Deus é que nós sejamos habilitados para toda boa obra. O que isso significa? Então, o objetivo é potencializar-nos para nos levar a transbordar. Presta atenção, o plano de Deus é que eu e você sejamos pessoas que transbordemos a bênção dele sobre outras pessoas. O que é transbordar? Transbordar é derramar bênção em outras pessoas. Deus salvou você para que sua vida seja potencializada ao ponto de quê? De transbordar. Deus não quer que você apenas seja uma pessoa boa, de ponto de vista da igreja contemporânea, do ponto de vista secular, mas Deus quer que você seja uma pessoa boa, porque todas as pessoas boas, todas as pessoas que vivem em Deus, elas transbordam. A minha pergunta é, você está transbordando? Eu transbordo quando eu começo a influenciar outras pessoas a seguir a Jesus. Eu transbordo quando eu consigo identificar o meu papel, a minha identidade, o meu propósito. Quando eu consigo realmente ser um canal de bênção para pessoas do meu lado, seja para jovens, seja para criança, seja para família. Transbordar não é estar aqui hoje e dar uma mensagem. Não é isso. Muita gente, domingo, tornaram religiosos, chegam aí, assim como faziam os catequistas na religião anterior, antes de nós, ensinam coisas para a criança, mas não vivem mais isso durante a semana. São professores, não é? Professores ensinam tanta coisa lá na escola, mas quando sai para a rua, não tem nada a ver com isso, ele muda. Isso não é transbordar. Transbordar é cada um de nós que temos contato com Deus, através de Deus agindo nas nossas vidas, as pessoas à nossa volta são influenciadas a buscar Deus, a viver para Deus e a serem diferentes. Isso é transbordar. Então, isso é plano de Deus. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, verso 7 a versículo 13. Diz assim: portanto, aceitem uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Lembrem-se de que Cristo veio para servir os judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às suas promessas feitas aos patriarcas. Assim também, para que os gentios glorifiquem a Deus por misericórdias, como dizem as Escrituras. Por isso eu te louvarei entre os gentios. Sim, cantarei louvores a teu nome. E dizem também, alegrem-se com o povo dele, ó gentio. Ainda louvem ao Senhor todo gentio, louvem todos os povos. E outra parte, o profeta Isaías disse: virá o herdeiro do trono de Davi, reinará sobre o gentio e nele depositarão a sua esperança. Que Deus, a fonte de esperança, encha inteiramente de alegria e paz em vista da fé que vocês depositaram nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo.
nós começamos então a entender algo muito importante nesse texto aqui. O conhecimento da Escritura deve influenciar a nossa maneira de viver. O conhecimento da Escritura deve influenciar o meu hoje e, consequentemente, o meu amanhã. Quanto mais nós entendemos o nosso passado, mais nós vamos lançar a nossa esperança, a nossa fé em Deus. Quanto mais eu compreendo quem eu sou, de onde eu estava, o que Deus fez para me tirar daquele lugar, percebendo que lá eu não erro nada, a Bíblia diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, por fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 8, versículo 23, 33, 34, 35. Ele fala, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo? Aquele que nem mesmo poupou o seu Filho, antes se entregou por todos nós, como não nos dará com ele outras coisas mais? E é interessante, esse texto, apóstolo Paulo escreve, quando ele recebe a sentença da morte. Paulo sabia que ele estava indo para ser degolado, o pescoço dele. E naquele momento, Paulo exulta, e ele diz, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo? Deus que não perdoou, Deus que não poupou seu Filho por mim, Deus me deu seu Filho, o que ele vai negar por mim? Ou seja, então, sabendo o que Deus fez para ele no passado, olhando realmente quem é Deus, a verdade, uma pergunta é, o que vem na sua mente quando vem essa palavra Deus? Pelo menos quando vem na minha cabeça, quando eu ouço essa palavra Deus, ele me leva a tudo que eu sei a respeito de Deus na Escritura. Ele me leva a pensar num ser que é todo poderoso, um ser que é misericordioso, um ser que é amoroso, um ser que é totalmente grande, porque ele é infinito, um ser que é dono de todas as coisas. E a coisa que a moeda mais valiosa, Deus é dono dele, tempo. Nós não conseguimos recuperar o tempo, mas Deus é dono do tempo. Deus é dono da vida. Esse Deus que é dono de todas as coisas, diz a Bíblia que ele se doou, ele se encarnou, ele veio na vida, na carne de Jesus, seu Filho, morrendo por mim. E quando eu entendo isso, quando vem essa palavra, a única coisa que vem na minha mente é que hoje eu estou numa imensidão de graça. Eu não tenho outra coisa, nada mais, porque a única coisa que eu me vejo hoje é eu estou na imensidão de graça de Deus. Aquele que me amou e que tem tudo, então, para mim hoje, é graça sobre graça. É graça sobre graça. Então, isso é muito bom. E é importante, então, nós lembrarmos onde nós estávamos. É importante, então, nós lembrarmos de tudo que o Senhor fez por nós no passado, porque isso vai determinar como nós vivemos hoje. Isso vai determinar como nós vivemos planejando o nosso futuro. Então, aceitar Jesus Cristo na nossa vida, ele deve fazer o quê? Ele deve mudar todos os aspectos da nossa vida. Significa também aceitar, então, viver os valores e a perspectiva do reino de Deus. Aceitar Jesus na minha vida significa aceitar valores, significa viver na perspectiva do reino de Deus. Uma outra coisa muito importante que eu quero que você considere no texto que nós lemos é considerar a credencial e a autoridade da Escritura, não pelo fato do que Deus falou, mas pelo fato do que Jesus viveu e testemunhou. Observa, a Bíblia nos fala, no versículo 8, ele diz assim, lembrem-se que Cristo veio para servir aos judeus, a fim de que quê? A fim de mostrar que Deus é fiel. Deus é fiel às promessas feitas aos patriarcas e também para mostrar aos gentios, para que os gentios glorifiquem a Deus pelas suas misericórdias.
conforme as Escrituras. Então, quando os judeus olham para aquilo que Deus fez para eles lá no passado, aí então a vida deles hoje tem que ser diferente. Mas considere isso aqui. Por um minuto, na sua mente, pensa um pouco. A Bíblia está nos dizendo nessa manhã, que o que trouxe a autenticidade às promessas de Deus, que o que trouxe credencial ao que havia profetizado os profetas no passado, o que trouxe credencial aos Pentatêutico e todo o Antigo Testamento, a credência disso foi o que Jesus viveu e foi o que Jesus fez. Ou seja, se Jesus não tivesse morrido, se Jesus não tivesse vivido tudo que as Escrituras havia dito para ele, esse livro aqui não teria nenhum valor para os judeus. Você está entendendo o peso disso? A Bíblia está dizendo que Jesus, ele tornou servo dos gentios, dos judeus, para fazê-los quê? Para mostrar para eles que Deus é fiel, que Deus não brinca quando fala, que Deus cumpre a sua palavra. E então o que ele fez? Ele fez isso, ele trouxe a vida dele para cumprir todas as promessas que Deus havia feito através dos profetas, para que os judeus pudessem crer que Deus é fiel. E para que os gentios pudessem fazer o quê? Glorificar a Deus através da vida dos judeus, porque agora eles conseguem perceber, afinal, esse povo, tudo que eles haviam nos falado é verdade. Por quê? Porque Deus cumpriu através do Messias. Eles estavam certos, Deus deles é verdadeiro. Ou seja, se Cristo não vivesse as profecias, não tivesse vivido na sua carne, no seu corpo, as profecias das Escrituras, os judeus seriam incrédulos, até que eles foram, grande parte. E os gentios iriam fazer o quê? Iriam desprezar a nação judaica e iria zombar de Deus deles. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Cristo tornou-se servo para fazer o quê? Para mostrar para os judeus que vale a pena confiar, vale a pena acreditar no que Deus fala. Então nós precisamos considerar essas palavras. E hoje nós precisamos lembrar que a igreja hoje é chamada para dar crédito, para dar credenciamento às palavras de Deus. Presta atenção. Hoje, eu e você fomos colocados na terra como servo deste mundo. Deus não precisa de ninguém para servi-lo. Qualquer coisa que nós fazemos a Deus só tem aceitação lá em cima, quando no plano horizontal ele acontece conforme Deus estatuiu. Ou seja, qualquer sacrifício que eu faço para Deus só é aceito lá em cima se no plano horizontal ele está sendo feito. Porque se eu não fizer para o homem, eu não estou servindo a Deus. Deus não tem necessidade de serviço. Mas como o pecado trouxe perdição à raça humana, como o pecado trouxe desonra, como o pecado trouxe blasfema ao nome de Deus, Deus salva um povo. E esse povo Deus deixa aqui na terra para trabalhar para Ele, para que através da vida deles, de testemunho dele aqui na terra, as pessoas reconhecem Deus. Então, quando uma pessoa não cristã reconhece que Deus, quem é Deus, lá no céu Deus entende, o meu povo está sendo minha testemunha. Você está entendendo? Quando aqui na terra as pessoas glorificam a Deus, aí sim, Deus está sendo adorado. Quando aqui na terra as pessoas não glorificam a Deus, Deus também entende, o meu povo não está sendo minhas testemunhas. Então, no campo horizontal, equivale para nós, hoje, o nosso trabalho primeiro, ele acontece aqui nesse campo. Deus nos alcançou, já existe uma ligação entre nós. Agora Ele nos manda para o mundo, e ali no mundo a gente vai e bate, e o nosso testemunho volta novamente para o campo vertical. Presta bastante atenção. Jesus fez isso, então hoje a igreja é chamada para testemunhar de Cristo. Então a vida de Jesus e o testemunho de Jesus mostrou para os judeus, confirmou que Deus é fiel. A Bíblia nos foi dada, irmão, para nos incentivar de forma diligente a confiar
de fato na vontade de Deus, porque a vontade de Deus é melhor para nós. A Bíblia foi escrita, a Bíblia foi deixada para nós como igreja, para nos incentivar, para nos motivar de uma forma diligente, de todo o coração, confiar em Deus, acreditar que a vontade de Deus é melhor, vale a pena, não há nada melhor do que isso. Nós precisamos viver a vontade de Deus. Agora, a realidade é essa. Eu quero aqui trazer algumas informações de pesquisas sobre a realidade do cristianismo hoje para os irmãos, tá certo? Por isso, o nosso tema é o escândalo do evangelho ou o evangelho escandaloso. O que é um evangelho escandaloso? É aquele evangelho que faz as pessoas do mundo olhar para você e para mim fazendo assim. Isso é um evangelho escandaloso. É aquele evangelho que as pessoas do mundo, quando olham para a igreja, eles falam, ué, se for para ser cristão dessa forma, é melhor ficar do jeito que está. Não há nada que eu tenho aqui para troca. Não vou trocar 6 por meia dúzia, é ignorância. Então isso é um evangelho escandaloso. A pesquisa revela que os evangélicos, os ditos cristãos, vivem escandalosamente hoje uma vida não bíblica. A pesquisa mostra que os ditos cristãos, os evangélicos, vivem uma vida escandalosamente não bíblica. Por isso o nosso tema é vida compartimentada. Vida compartimentada é aquela vida que nós criamos 2 quartos ou 2 performances dentro de nós. Um lado é secular e outro lado é sagrado. Os dados apontam que em muitas áreas cruciais da vida, os evangélicos estão vivendo do mesmo jeito como vivem os não cristãos. Ou seja, áreas cruciais da vida. Quais são as áreas cruciais da vida humana? As áreas cruciais da vida humana é família, tá? Crucial. Isso é seríssimo. Família. Uma outra coisa que é crucial na raça humana: dinheiro, bens materiais. E observa que são coisas que Satanás também levou Jesus a querer desviar o seu foco, né? Dando Jesus assim, olha, se você postrar e me adorar, eu te dou toda a riqueza do mundo. Dinheiro, relacionamento com dinheiro, é outra coisa crucial na vida. Uma outra coisa que é crucial na vida, que são áreas cruciais da vida, é a maneira como se relaciona com o sexo. Por causa do pecado, parece que a única coisa que o diabo colocou em nós é prazer. E outra área é a filantropia, o relacionamento com o seu próximo. Certo? Então, as áreas cruciais na vida é família, o seu relacionamento, como você relaciona com família, como você relaciona com dinheiro, como você relaciona na questão sexual, como você lida com essa questão de sexo e como realmente você lida com o seu próximo. Então a pesquisa aponta que nessas áreas cruciais da vida, os cristãos, eles estão vivendo da mesma maneira como vivem os não cristãos. Os cristãos estão vivendo aceitando um estilo de vida totalmente normal. Os cristãos hoje são hedonistas. Hedonista você sabe o que é, né? O fim de tudo é prazer. Prazer acima de tudo. É materialista, apegado às coisas materiais. Egoístas, avarentos e vivem uma vida sexual e moral. Presta atenção, irmãos. Isso é pesquisa. Os cristãos divorciam dos seus cônjuges quanto os não cristãos. Ou seja, esse fenômeno chamado divórcio, ele hoje acontece tanto entre os cristãos e ao mesmo tempo entre os não cristãos. Ou seja, da mesma forma como para um cristão é normal se divorciar, isso é a mesma mentalidade do mundo. Não deu, eu troco dessa roupa. Percebeu? Isso é normal. Isso é pesquisa, tá, irmãos? Nada contra ninguém. E nós estamos aqui para ensinar a palavra de Deus, porque o povo de Deus é para ser preparado. Outra coisa é, os cristãos espancam os seus cônjuges
tanto quanto os não cristãos. Hoje, chamado violência doméstica, ou seja, existem mulheres que são agressivas, que batem os seus maridos, existem maridos que são agressivos, que espancam as suas esposas, tanto de forma verbal, tanto de forma física e como psicologicamente. Isso acontece na casa dos cristãos, nas nossas famílias, nos ditos cristãos, a mesma coisa, esse mesmo fenômeno está ocorrendo aonde? Também lá no mundo. Então, o estilo de vida é totalmente igual. Uma vida totalmente não bíblica. Os cristãos, o estilo de vida dos cristãos são tão materialistas, apegados às coisas materiais, quanto aos não cristãos. Ou seja, os cristãos estão mais focados em construir seu reino, seu império aqui na terra. A mesma coisa como os não cristãos vivem no mundo, o mesmo acontecimento, ele acontece também no meio evangélico. 72% dos cristãos acham que fazer sexo fora do casamento está certo. Não tem nenhum problema de fazer sexo fora de casamento. Foi feita uma pesquisa entre 46% dos jovens evangélicos, jovens solteiros, cristão evangélico, todos eles entendem que sexo é normal e grande parte dos jovens dentro da nossa igreja vivem fazendo sexo à vontade. À vontade, irmãos. Isso é verdade. Mas nós falamos, Deus é santo, santo, santo. Porém, vive uma vida totalmente promíscua. São prostitutos e prostitutas. Um jovem solteiro que envolve sexualmente com uma mulher, ele é prostituto. Uma mulher solteira que envolve com outro homem sexualmente, ela é prostituta. As únicas pessoas que devem relacionar sexualmente é o homem com a mulher, assumir o compromisso diante de Deus. Vocês sabem, quando nós falamos de imoralidade sexual, tem prostituição. O que é prostituição? É quando o homem solteiro envolve com uma mulher solteira. Tem adultério, que é quando o homem casado envolve com uma mulher. Tem abuso e tem estupro, que é quando um homem mais velho. Então são várias coisas que nós chamamos de imoralidade sexual. E quando se fala de prostituição, toma cuidado. Se ele diz, minha namorada, sua namorada jamais é sua mulher. Isso é prostituição. E você não tem noção de prejuízos, de dano que isso traz para a sua vida. Desde aquele dia que você cometeu isso, se você não parar... Aliás, se você é um jovem solteiro, ou se você é um cristão solteiro que vive fazendo sexo fora do casamento, se você não parar com isso, você não tem noção de dano que isso vai fazer na sua vida. Você não tem noção. Então, melhor é parar e mudar, porque isso não é um estilo de vida cristão. A pesquisa também diz que a instituição não cristã, ou seja, as instituições não cristãs, são mais caritativas, investem mais na filantropia do que as evangélicas. Observa, a pesquisa diz que as instituições caritativas, ou seja, essas instituições que fazem caridade, mas não cristão, as instituições não cristãs, elas são mais caritativas, fazem mais, investem mais em obras sociais, na filantropia, amor ao próximo, sabe, ajudar, cuidar, do que os cristãos. Ou seja, o mundo faz mais bem ao próximo do que a igreja cristã. O mundo investe mais na filantropia, ajudar o orfanato, criar centros de recuperação, fazendo coisas para trabalhar com pessoas de rua, fazendo doações para... O mundo faz mais, investe mais dinheiro na filantropia do que o cristão. Isso é vergonhoso. Isso é escandaloso. Isso é o escândalo do evangelho. Agora, como eu disse, são apenas informações para nos ajudar a nos situar. Porque lembra, eu quero ler mais uma vez com você Romanos capítulo 15 que nós lemos. Ele diz no versículo 13 que Deus, que é fonte de toda a esperança, encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositaram nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder
do Espírito Santo. Desejo de Deus é que nós possamos, movido pela esperança de que Deus ama essa raça humana, Deus ama todas as pessoas, Deus chamou-nos para servi-lo aqui na terra, e que nós possamos de fato entender que essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso papel, e entender que ser cristão é muito mais do que ser batizado. Ser cristão é muito mais do que ser membro de uma denominação e uma vez por domingo tomar um copo de um leite ou comer uma sopa e depois voltar para casa. Ser cristão é general de Jesus, são discípulos de Jesus que Deus colocou aqui na terra. E não esqueça que quando Deus fala coisas que você não está habituado a ouvir, é porque Ele quer te fazer experimentar coisas que você também não está ou nunca experimentou. Que você viva coisa que realmente você nunca viveu. A pesquisa diz que membros da igreja evangélica gastam mais dinheiro no entretenimento, viagem, passeio, do que na obra de Deus. Comparativamente, as ofertas levantadas em algumas igrejas cristãs durante o mês para suprir a necessidade da igreja é inferior. Ou seja, os dízimos e as ofertas não condizem com a realidade dos seus membros. O que a pesquisa está a dizer? Existe a igreja, e quando você vai fazer o balanço mensal da igreja, você diz assim, olha, nosso mês nós tivemos uma oferta de 10 mil reais. Nesse mês nós tivemos uma oferta de 15 mil reais. Nesse mês nós tivemos uma oferta de 20 mil reais. Existe a igreja que apenas 5 famílias, com o salário que o marido e a esposa ganham, com as pessoas que tem na igreja, somente 5 dessas pessoas já dariam oferta para... Eu não sei se os irmãos estão a entender. Vamos dizer, 5 famílias na igreja, se fossem fiéis a Deus em dar seus dízimos e suas ofertas, esse 10 mil, falamos, esse mês nós tivemos uma oferta de 10 mil. Uma igreja, vamos dizer, uma igreja de 70 a 100 membros, tá certo? Aí esses 70 e 100 membros, suponhamos, é o que a gente pensa, que essa oferta foi dada por quem? Por toda a igreja. A realidade financeira dos membros de algumas igrejas, somente 5 famílias na igreja, 5 famílias na igreja, se fosse fiel, ela já daria uma oferta de 10 mil reais. Significa dizer que a igreja não é fiel. Às vezes nós falamos assim, muitas igrejas falam, não, nesse mês nós tivemos uma oferta de 15 mil reais. Pense comigo, você conhece realidade de igreja, de muitas igrejas, conhece a realidade de muitas famílias. Você acha que a oferta que se levanta na igreja condiz com a realidade da vida dos membros? Acha isso? Fala, não, esse mês nós levantamos 10 mil de oferta. Você olha para trás e fala assim, mas calma aqui. Se 5 de nossas famílias aqui tivessem dado dízimo e oferta, nós teríamos já esse 10 mil. E outras famílias não deram não? Outros irmãos não deram não? Então, quantas pessoas de fato contribuem com a obra de Deus na igreja? Agora, a coisa mais absurda é que existem famílias, isso nos Estados Unidos e na Europa, não sei se no Brasil também, que o que ele gasta com o entretenimento e com o passeio da família dele supera o que a igreja dele levanta numa oferta mensal. Isso é escandaloso, não é verdade? A pergunta é, as pessoas entenderam que são de fato de Jesus? Não sei. Você deve perguntar. A pesquisa diz também que os crentes consagram domingo a Deus, mas de segunda a sábado tornam mentirosos e esquecem de Deus e de sua presença. Ele ora a Deus, mas quando ele sai para a rua, no trânsito, ele manda o cara para o inferno. Jesus morreu para tirá-lo do inferno. Aí ele torna um servo do capeta lá no trânsito. Ele buzina e ele fala, vai para o inferno. Os cristãos evangélicos professam mais praga, mais prejuros do que o mundano. Porque o mundano, quando fala, eles já são do diabo. Isso faz parte do estilo de vida deles. Agora, a igreja cristã hoje, deste século, elas não têm noção do escândalo
que elas fazem com o Evangelho. Nós vivemos um cristianismo totalmente doentio, não bíblico, e nós pensamos que Deus está tão contente com a vida que nós estamos a levar. E eu às vezes falo, Senhor, não me faz falar essas coisas não, porque às vezes, sabe, eu fico ouvindo muitas pregações, ouço tanta coisa, e me parece que eu prego diferente. E me dá a impressão, e eu sei que muitas pessoas não vão com minha cara, mas vou te falar uma coisa, meu irmão, não se preocupa, porque eu vou com tua cara, eu vou continuar te amando, mas uma coisa é, o que Deus me colocar no coração para falar, e aquilo que a gente aprende na palavra de Deus, tenha plena certeza que, por amor a você, e para a honra e glória do nome dele, eu estarei aqui para te passar essas mensagens, tá? Quando o irmão Luiz e o irmão Rony dissessem assim, só não dá para você pregar lá no púlpito, mas não, eu vou falar glória a Deus, amém. É porque também não é lugar para estar. Eu não me preocupo com o púlpito. Se tem uma pessoa, irmãos, que não está preocupado com o púlpito, essa não. Se há uma pessoa que não está preocupado com o que você pensa, sou eu. Aí agora, eu quero que você saiba de uma coisa. Deus não está preocupado com sua opinião, nem com minha opinião. A igreja é dele. Ele é dono de sua vida. E isso é verdade. Como eu disse, Deus nunca vai aceitar que nós vivamos uma vida conforme o mundo quer. A consequência disso é incalculável. Os cristãos perderam a alegria genuína de vida com Cristo. Cristo já não é mais alegria. Então, o maior escândalo do evangelho nos nossos dias é o cristão negando no dia a dia todo o princípio do cristianismo. O maior escândalo que nós temos hoje, maiores pessoas que pregam contra o evangelho, que pregam contra o reino de Deus, não são as seitas que estão lá fora. Não é o que o mundo fala lá fora. É o seu estilo de vida, é o meu estilo de vida. Maior pregação contra o evangelho, quem prega é você e sou eu. Então, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos livra realmente de vivermos uma vida assim. Eu vou terminar aqui e nós vamos falar então do outro assunto na semana que vem, tá certo? Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer pela palavra que nós refletimos nesta manhã. E nós te agradecemos porque a tua palavra, ela foi revelada para nós, para nos incentivar a vivermos da maneira como o Senhor quer, a entendermos que a vontade do Senhor é melhor para nós. Ela foi inspirada para nos instruir, para nos corrigir na justiça, para nos potencializar de forma que nós possamos transbordar a outras pessoas. Nós te agradecemos pela oportunidade de ouvirmos a tua voz nesta manhã e sabemos que o Senhor nos confrontou, mas nós não queremos sair daqui, Pai, desanimados, cabisbaixos, mas nós queremos sair daqui louvando o teu nome, porque o Senhor não quer que nós vivemos presos aos padrões deste mundo, sendo iludidos por uma vida dupla, vivendo coisas que mostramos uma coisa quando na verdade é outra coisa. Que nós possamos entender que ter Jesus como Senhor das nossas vidas é aceitar os valores do reino e viver a perspectiva do teu reino. Que a tua igreja possa ouvir a sua palavra e que possa aplicá-la na sua vida. Nós oramos no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.